Um grande abraço para você que nos acompanha. Hoje o nosso entrevistado, Dom Vicente de Paula Tavares, é o bispo que muitos vão lembrar, né? Muitos vão conhecer até um pouco da sua infância. E é um prazer, bispo, que bom recebê-lo aqui hoje, aqui nos nossos estúdios, para a gente contar um pouquinho da história do senhor e a gente prosear também aqui. Vai ser um momento de prazer para todos nós. Então, muito bom dia, Maurício, ouvintes da Rádio Montanhesa. De fato, o nome pode ser que esse primeiro nome, Dom, talvez muitos não conhecem, mas a minha pessoa, acho que ela é muito conhecida por aqui. Até porque o Dom está muito recente, né? É recente. Vamos começar contando um pouquinho da história do senhor? Sim. Nasceu onde? Município de João Pinheiro. Tá, e de João Pinheiro? Ainda criança, viemos para o município aqui de Vazante, numa região aqui chamada Fazenda Bom Sucesso. Fazenda Bom Sucesso. É. O senhor veio com os pais? Vim com os pais. Uhum. Permaneceu por quanto tempo? Aqui nessa região eu devo ter permanecido por volta até os 23, 22 anos. Porque na roça, na fazenda, depois nessa mesma empresa do Rio Escuro eu comecei a trabalhar aos 13 anos, carteira assinada. Isso hoje é? Isso hoje é impossível. O que não acontece, hein? Isso hoje é impossível. 13 anos então. Eu fiquei até os 23. Uhum. É. Começou cedo, hein? Comecei cedo. Começou cedo, até porque naquela época parece que as necessidades eram mais também, não é isso? Era, então parece que uma criança de 13 anos já era absurdo ficar quieto em casa, né? Ou seja, tinha dificuldade, que eu estudei até a 5ª série e depois a região não tinha escola. Então eu fiquei de quintas, para mim, para que eu voltasse a estudar, eu voltei a estudar quando eu tinha uns 17 anos. Então, fiquei muitos anos sem estudar. Trabalhando, porém, sem estudar. Foi uma perda de tempo, que eu considero isso muito grave até hoje. Uhum. Quando eu voltei a estudar lá na Rio Escuro, oitava série, eu retomei meus estudos. Perdão, da 5ª até a 8ª. E comecei a fazer o primeiro ano aqui. Morando lá, fazendo o primeiro ano aqui, o ensino. Hoje ensino médio, né? Uhum. Aqui no Pedro Pereira, eu estudei aqui no Pedro Pereira. Então o senhor foi aluno do Pedro Pereira? Fui aluno do Pedro Pereira. Tá, e com quantos anos o senhor deixou ali os pais, a família, ali na Fazenda Bom Sucesso, Rio Escuro, e seguiu uma nova estrada? Eu tinha vontade de ser grande, não fisicamente. Acho que fisicamente eu fiquei muito grande. Eu tenho que até cuidar um pouco agora da saúde. Uhum. Mas eu queria ser grande. Então o sonho era muito grande de poder fazer algo diferente. Na Rio Escuro eu trabalhava serviço braçal, fazia de tudo, né? Tudo serviço pesado eu fazia. Mas aos 23 anos eu pedi demissão. Eu já estava com 10 anos de empresa. Eu pedi demissão e fui embora. 6 meses eu preparei para ir para Uberlândia, que era o caminho que todos faziam. Era o polo, né? Era o polo, era o polo. E eu então fiz com alguns amigos, que eu tenho muitos amigos em Uberlândia, nós fizemos uma espécie de um programa assim, olha, nós vamos para Uberlândia, vamos fazer curso técnico agrícola. Era esse. Uma semana antes de eu sair da empresa, pedir demissão, aliás, já tinha pedido demissão, de sair da empresa, eu já tinha saído da empresa. De viajar para Uberlândia, a minha irmã me ligou, que morava em Brasília, uma semana antes. E ela disse, vem para cá, a gente se ajusta aqui, você começa a trabalhar, talvez eu ia trabalhar num banco, alguma coisa assim, alguma tarefa, né? Algum trabalho. E assim eu fui. Aí o senhor deixou o primeiro propósito, que seria tecnoagrícola ou agrônomo? Agrícola. Tecnoagrícola. Aí o senhor foi para Brasília e começou uma nova jornada. Aí comecei uma nova jornada. Lá eu comecei a estudar o 2º ano do ensino médio, acho que era ensino médio, né? Uhum. Eu morava em Taguatinga, ia para um colégio, SEAB. Todo dia à noite eu ia. Então, foi esse o meu começo em Brasília. Morando com a minha irmã em Taguatinga, estudando à noite. Durante o dia,
fui pensando o que eu ia fazer. Depois eu fiquei 1 ano sem emprego lá, fiquei parado, né? Preparando para fazer faculdade. Aí eu queria fazer faculdade eu queria ser agrônomo. Em Brasília eu quis ser agrônomo. Certo. Técnico agrícola em Uberlândia. Em Uberlândia. Agronomia em Brasília. E em Brasília, para voltar para a roça. Esse era o meu objetivo. Então essa paixão com a roça, ela persistiu e ainda persiste. Ela persiste. Tá, e a partir de quando que foi aí que iluminou, que veio a luz para o senhor servir a Deus na Igreja Católica? Eu não tinha muita experiência com igreja, porque na Rio Escuro, missa era cada 2 meses. Só tínhamos aqui o Frei Reinaldo, muitos lembram dele. Tanto que a minha primeira comunhão foi com o Frei Reinaldo. Fiz crisma, já estava grande. Primeira comunhão já estava grande, com os meus 17, 18 anos. Foi assim, meu ingresso na igreja. Eu celebrava lá, chamado culto dominical, mas só a palavra, não tinha Eucaristia, não tinha missa. Missa era cada 2 meses. Em Brasília, acho que eu tinha sempre um desejo de crescer espiritualmente. Tanto que eu fazia alguns encontros, fiz um encontro em Buritis, que eu conheci um padre muito bacana, amigo meu, que chama Zé Vicente, que é muito conhecido. Conheci o Zé Vicente. Hoje ele está em Brasília, é uma tarefa muito grande, lá é coordenador do clero e trabalha também cuida da casa do clero, os padres que já trabalharam muito, já se aposentou, etc. Ele tem uma tarefa muito bonita lá. Então eu fiz esse caminho, né? Então depois eu cheguei até a fazer um encontro vocacional em Paracatu. Era muito novo, mas aí eu não... Fiz um concurso para Perfloro, chamado Polícia Florestal, em Paracatu, passei, fui para Patos de Minas fazer o teste. Depois eu desisti, não quis. Eu assim, acho que eu vou ser policial florestal. Eu desisti, eu não quis também não. Renunciei isso. E fui embora para Brasília. Em Brasília, depois que eu fico em Taguatinga 2 anos, acho que 2 anos, eu mudo para Samambaia. E Samambaia foi diferente, porque os vizinhos eram de igreja, de banda, músicos, eram músicos. Outra ela era do grupo de oração, fez o convite e eu fui começando assim. E aí encontrei lá um padre muito especial, responsável pela minha vocação, chamado Padre Ulisses. Felizmente ele veio a falecer, tem uns 3 anos que ele faleceu, aos 61 anos de idade, com câncer no linfoma. Era muito capaz, uma vocação bonita, porque Padre Ulisses ele chegou a ser médico, ele fez medicina no UNB, chegou até a fazer residência, depois deixou tudo, foi estudar e foi ser padre. Eu considero um dos homens mais sábios até hoje. Foi um homem importante na vida do senhor. A primeira vez que eu fui falar com ele, que eu fui confessar, e aqui não trata-se de confissão, mas ele me perguntou, você já pensou em ser padre? Primeira vez. E aí fiz uma... Reflexão. Parece que sim. Tudo muito corrido, né, na minha vida. Até então era muito novo ainda, mas eu disse, acho que já pensei. E ele falou assim, coloque em oração. E aí eu coloquei em oração. Comecei a participar de um grupo muito importante, que foi também importante para a minha vida vocacional, minha vida espiritual, foi a evangelização. Né? Antes do ano 2000 era chamado Nova Evangelização, ou evangelização rumo ao terceiro milênio. Aquela coisa, você faz um encontro, faz uma preparação. Depois disso, você vai para a rua, bater de casa em casa. E eu fiz isso lá em Samambaia. Ainda não tinha asfalto, né? Era poeira. E, às vezes a gente usava a Bíblia para tampar o rosto, o olho, para proteger contra a poeira. Era muito forte a poeira. Batendo de porta em porta, era bem recebido, ora não. Falando do querigma. Alguns passos, né? O amor, pecado, conversão, vida de comunidade, Espírito Santo. Você fazia isso em 2, 3 minutos. Sabe? Entendi. Você jogava essa palavra para a pessoa, ela colhia, era esse o caminho. E comecei assim. Foi assim que se deu a minha vocação. E o senhor ficou quantos anos como padre? Tenho 17 anos de padre. 17. Fui ordenado final de 2006. O ano de 2000 ingressei no seminário. E agora, recentemente, ordenado a bispo. Bispo.
Foi surpresa para o senhor? O senhor preparou para isso ou não? Não, foi surpresa. Foi. Como eu falei, eu não fui para Brasília para ser padre. Fui para Brasília para estudar, para trabalhar, queria ganhar muito dinheiro, queria fazer agronomia e voltar para a roça. Uhum. Mas Deus mudou isso. Nada que a gente pensa às vezes nesse sentido funciona. Uhum. Tudo foi muito ação de Deus, muito, né? Então, de repente, veio esse processo de ingresso na vida da comunidade com mais frequência. E isso, de certa forma, falou muito a mim. Depois, naturalmente, o contato com o padre Ulisses. Depois com os colegas, porque junto comigo também foi outros que ordenou junto comigo. Né? Na nossa paróquia, só ele enviou uns 6 a 8 padres para o seminário. Só na paróquia já produziu 8 padres. Para chegar, você tem ideia? Para chegar onde o senhor chegou, a bispo, e que para o senhor foi surpresa, né? O senhor me disse que foi uma surpresa. Essa ordenação, evidentemente, é uma responsabilidade muito grande, Sim. né? Isso é um peso, evidentemente, né? Muda completamente, Muda. né? A forma da gente pensar, a forma da gente agir. Quais são os caminhos? Como escolher bispo? Por que o senhor foi escolhido? É complicado dizer isso, não sei lhe dizer de fato como escolher, porque na verdade a gente pode dizer assim, Deus quem escolhe, sim, Deus que escolhe. A gente pode chamar de vocação. Vocação é Deus quem chama. Os homens se tornam instrumentos e creio que muitos homens foram instrumento desse processo. Primeiro como padre, né? Muitos foram instrumento de Deus na minha vida para chegar até onde eu cheguei como sacerdote. Depois, como bispo, acho que o caminho que foi feito na diocese, né? O modo como vivi, como relacionei com os bispos, com os superiores, com os irmãos sacerdotes, né? A vida do seminário, a vida da igreja. Mas o senhor tem consciência que as atitudes e a forma que o senhor, nesses 17 anos, conviveu com os padres, com os outros bispos, o caráter, a personalidade, é fundamental. Evidentemente que isso soma muito. É fundamental. Claro que isso é feito não simplesmente visando algo. Né? Não, vou fazer isso porque eu estou fazendo uma carreira. Não. Mas esse é processo, é próprio de quem é chamado a exercer uma função na vida da igreja. Essa vocação específica, né? É próprio. Quer dizer, a conduta do senhor e a forma que o senhor agiu durante esses 17 anos, o senhor fazia isso naturalmente, isso é do senhor. É naturalmente. Mas o senhor nunca imaginava que isso poderia somar para ser convidado e receber esse convite para bispo. Até porque, acho que falamos isso antes, o seminário, nós levamos 7 anos para formação. Hoje aumentou um pouco mais, que tem os estágios. Hoje implica talvez 8 a 9 anos. Então, o que acontece? Primeiro são 4 anos de filosofia, depois 3 de teologia. Mas, fora isso, tem outros irmãos que já fizeram isso. Depois do seminário, dos estudos do seminário, às vezes uns ordenam padre, outros não, é enviado a Roma, né, para estudo específico, ou outros lugares, para fazer um curso de especialização em diversas áreas. Né? Isso credibiliza mais a pessoa, não só na vida, na prática, do dia a dia, mas também intelectualmente. Quer dizer, eu não fiz esse caminho, eu não sou tão acadêmico assim. Quer dizer, os status, né, mas quando se coloca a serviço de Deus para ajudar mais ainda a igreja, o povo, porque a igreja precisa disso. Mas no meu caso, por exemplo, eu não tive essa oportunidade de sair. Eu fiz algumas outras coisas aqui dentro mesmo da diocese. Claro, a gente tem que se preparar bem o tempo todo, tem que estar lendo, tem que estar fazendo alguma coisa, nos atualizando. Mas assim, algum curso específico eu não fiz. Era para acontecer. Creio. Para você que está acompanhando aqui a nossa conversa hoje aqui nos estúdios, eu estou com o Dom Vicente de Paula Tavares, bispo, ordenado recentemente, e ele está contando um pouquinho aqui da sua história. Dom Vicente, e de agora para frente, quais são os pensamentos do senhor? Agora eu estou aprendiz, né? Eu estou aprendiz de bispo. Porque o Papa... Foi assim, no dia 4 de março, o Dom Paulo me chamou até a casa dele, casa episcopal, e falou assim, olha, eu achei que era para resolver outros problemas.
eu cuido de outras coisas lá na diocese, outras atribuições, além da paróquia. Então, eu achei que vai tratar de assuntos complexos, porque não está funcionando bem. Inclusive do seminário, que hoje era a casa de Dom Terra, onde o Padre Lano estudou. Eu estava sob minha responsabilidade, porque Dom Terra morreu, o seminário se deixou, ficou a casa toda, a casa muito grande, ela ficou sob minha responsabilidade. E tem tido problemas financeiros. Eu fui lá para resolver. E assim, o bispo vai falar sobre isso. Aí o senhor pensou, meu Deus, o que aconteceu, hein? O que está acontecendo? Então ele tirou. Como é que está, Padre Vicente? Tudo bem? Tudo bem? Como é que está a paróquia? Não, está bem. E ele tirou de uma agenda dele uma folha, diz o Papa. Embora a gente já estava sabendo alguma coisa, a gente acaba, infelizmente, não era para saber, mas sabe. Que isso corre tudo muito em sigilo. O Papa o nomeou como bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília, dia 4 de março. E aí pronto, acabou. Na hora ali eu queria ir para uma capela, queria correr. O coração disparou. Aí, assim, e eu sabia que tudo a partir dali ia mudar muita coisa, porque a gente sai do nosso não é comodismo, mas da nossa zona de conforto. Né? Daquele dia a dia que a minha missão muda. Então, ali já marcou a data da apresentação, que é divulga, né? Coloca nas redes sociais, a CNBB se encarrega disso. Dia 19 de março, dia de São José. Tem uma particularidade com São José aqui. E marcou coordenação também já no dia 1º de maio, dia de São José. Tanto que a minha primeira comunidade na Rio Escuro a comunidade chama São José Operário. Comunidadezinha lá que eu participava. E eu tomei posse na última paróquia, porque eu fui pároco em 3 paróquias em Brasília. Uma em São Sebastião, uma no Jardim Botânico e outra no Parkway, em frente a Águas Claras. É uma região muito grande. Águas Claras é uma região tem 300 mil habitantes. Então foi assim, dia também de São José, que eu tomei posse lá. E então marcou tudo, já definiu tudo. Olha, apresentação dia 19 de março, dia 1º de maio, dia de São José, sua ordenação. Também de um amigo meu que foi ordenado comigo. Ele foi feito bispo para a diocese de Tocantinópolis. Já foi embora. E quando acontece isso, o bispo, dá um tempinho para a gente pensar ou não? Não. Não? Não. Eu já ouvi que alguns já receberam esse tempo. Tem uma história engraçada que diz que quem liga, às vezes é o cardeal, mas também quem liga é o núncio apostólico, que é o representante do Papa no Brasil. Ligou para o padre para falar para ele do chamado do bispo, do Papa, a nomeação, e assim, Sua Excelência, eu tenho quanto tempo para pensar? O senhor tem até o final dessa ligação. Quer dizer, não tem tempo, né? Não deu tempo. Não deu tempo. Não, mas muito legal. Isso para a família também foi um momento assim de... Tem. A gente acaba conhecendo muita gente. A própria família, mas nosso ministério, ele esbarra em muita gente, né? Então, eu pude contar com essa alegria imensa de muita gente lá em Brasília, aqui também, porque eu conheço muita gente aqui, né? Desde seminarista, eu celebro aqui nas comunidades, celebro em diversas comunidades. E depois, como padre, as coisas ficam mais difíceis, né? A gente vem menos. Mas, enfim. Então, foi uma alegria muito grande, um contentamento muito grande, mas a gente sabe que esse é um momento. Mas sabe que também existe cruz aí. Claro. E a gente precisa de oração de todo mundo, né? Eu fico assim imaginando que eu estava acompanhando aqui dos estúdios a celebração do senhor. Eu acho que passou um filme na cabeça do senhor quando o senhor entrou na igreja São Vicente como bispo, gente, mas... É a primeira vez que eu venho como bispo. Como bispo, isso. Eu ia vir no dia 27, na novena, mas por causa dessas correrias eu não consegui vir. Até falei com o padre Marcos. Entendi. Aqui eu mando um abraço para ele, para o Monsenhor Augusto, que é muito importante na minha vida. O Monsenhor Augusto muito ajudou minha família. Quando ele chegou em Vazante, eu estava de saída, indo para Brasília. A primeira vez que ele chegou, ele ficou 12 anos, né?
aqui em Brasília, aqui em Vazante, ficou Vazante. 12 anos. Depois ele... Trabalhou muito aqui sozinho. Muito. Então é um homem incansável. E ele ajudou muito a minha família. Gosto muito dele. Tem muito carismático, né? Na verdade, ele pegou um laço muito grande com o pessoal de Vazante, né? Sim. Enraizou. Isso é muito importante para um sacerdote, porque ele encontra... O sacerdote, ele deixa a sua família, entre aspas, e todos se tornam família dele. Todo mundo é família do padre. É verdade. Onde chega, ali tem a família dele. E o padre Augusto, o Monsenhor Augusto, também os que passaram por aqui, que o povo tem muito apreço pelos padres, né? Na comunidade católica muito bonita, o povo que dá um testemunho muito bonito aqui, né? Sem dúvida. Conversando com o Dom Vicente de Paula Tavares, bispo ordenado recentemente, você assistindo, está lembrando muito, né, da sua origem, das suas raízes, das suas famílias. Bispo, eu tenho a agradecer e eu queria que o senhor agora enviasse uma mensagem para o pessoal de Vazante e para todos que estão nos acompanhando agora nas redes sociais e gostaria muito de deixar até um tema específico que nós estamos passando por um momento difícil, né, sofrendo com os gaúchos, sofrendo com o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Sim. E o senhor conhece muito bem a comunidade vazantina. Tem muitas frentes agora voltadas para ajudar e conviver esse momento com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, com todas as famílias. Eu queria que o senhor dirigisse agora uma mensagem para os vazantinos, enfim, para todo o povo que está nos assistindo. Quando eu estudei aqui em Vazante, primeiro ano, aqui no Pedro Pereira, eu trabalhava durante o dia e final do dia já corria para casa, vestia uma roupa, tomava um banho, vestia uma roupa e vinha estudar, vinha de ônibus. Era todo santo dia. E eu conheci muita gente também aqui. 2 deles também se tornaram padres, que é o padre Zezinho e o padre Milton, da comunidade dos Bagres. Eles são da diocese aqui mesmo de Paracatu. São grandes irmãos que eu tenho. Tem o padre Rui, que também é meu contemporâneo nesse processo todo. Então, sobre dificuldades, elas nunca são empecilhos para nós podermos crescer. De fato, né? As dificuldades que sempre apareceram e aparecem em nossa vida, elas jamais são empecilhos ou algum outro nível, alguma outra coisa que atrapalha-nos o crescimento. Talvez seja até um motivo para crescimento, espiritual, né? Sobretudo. Então, financeiramente falando também, em todos os aspectos. Mas uma vez que nós podemos contar, e assim, eu creio, com a graça e o dom do Senhor, o Espírito Santo, ele nos ilumina, nos torna mais fortes, né? Então, e nesse tempo de dificuldade que o nosso povo do Sul passa, a nossa mensagem, ou a minha mensagem, é de encorajamento, né? Primeiro porque as dificuldades nos unem, não é? Permita ainda dizer assim, você lembra que os leprosos viviam em grupo. Ali tinha gente que, se não tivesse a doença, não estava unidos. Tinha samaritanos junto com outros, não é? Quando eles ficam curados, um voltou para agradecer. Mas, quer dizer, o enfoque que eu quero dizer é o seguinte: a dor nos une, nos torna mais solidários. Como se trata de um povo, o povo brasileiro é muito solidário, que não mede esforços para ajudar. E a gente tem visto isso nas redes sociais, tantos esforços, tantas frentes, tantas iniciativas. E aqui em Vazante, creio que também não é diferente. Como você falou, tem tantas frentes e uma ajuda a mais nossa, não somente material, mas creio também espiritual, é muito importante, porque você imagine, não se trata de um acontecimento que durou apenas uma semana, ele perdura e ele traz consequências muito grandes, graves, drásticas, e vai precisar de nós. Por muitas vezes nós vamos ter que poder arregaçar as mangas, trabalhar muito, ajudar esse povo, mas também certos que podem contar com as nossas orações, a nossa solidariedade. Então o nosso povo, o povo de Vazante, é muito solidário, e eu creio que através dessas frentes nós podemos ajudar muito mais. Dom Vicente de Paula Tavares, muito obrigado. E vindo aqui na cidade de Vazante, por favor, nos visite. Vai ser sempre importante a mensagem do senhor e que Deus esteja iluminando essa nova jornada. Obrigado, eu que agradeço. Que o senhor seja muito feliz e
a gente conversava nos bastidores, eu falei, tudo tem a hora, Tem. tem o seu dia e tem o seu tempo. Tem. E esse é o tempo do senhor Há um tempo exercer como bispo. Há um tempo para cada coisa, Um né? tempo para cada coisa. Que Deus nos ajude, abençoe vocês, essa rádio que tanto faz, é muito importante para a cidade, para a região. Imagine que aqueles programas de manhãzinha, tem gente lá tirando o seu leitezinho nas manhãs, escutando uma música, uma informação, uma palavra de encorajamento que alegra muito o nosso povo que precisa. Com certeza. Deus abençoe vocês, Amém. abençoe esta rádio, todos os funcionários dessa rádio. Deus esteja abençoando o senhor também. Amém. Compartilha, por favor, a história do Dom Vicente de Paula Tavares. Por favor, compartilha, leva para os amigos e vamos conhecer essa história que nós falamos neste momento. Um grande abraço para você, obrigado sempre aí pela audiência, obrigado sempre você que nos assiste.